Olá, aqui é a Súria, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como às vezes não é fácil mudar para outro país. Bom, antes de tudo, como vocês podem reparar, estou queimada. O sol da Suécia queima, minha gente. Eu esqueço disso toda vez, não passei protetor solar. Tô toda queimada com a marca do outro vestido que eu tava outro dia. Mas é isso. Então, quando a gente fala sobre mudar para outro país, eu acho que na maioria das vezes não é fácil. Eu acho que, no meu caso, eu tive um pouco de sorte e um pouco como eu posso dizer, de repente uma mentalidade um pouco mais preparada para o que a gente veio viver aqui. Eu sempre quis morar fora do país, eu sempre fui encantada pela língua inglesa, não só pela língua inglesa, mas por outras línguas também. Então, eu estou estudando sueco agora e eu gosto, não é um fardo para mim ter que estudar uma outra língua. Eu tenho facilidade justamente por gostar. Então, eu já vim para cá falando inglês. Quando a gente chegou, a gente teve uma rede de apoio bem grande de vários brasileiros que a gente conheceu aqui pelo trabalho do Paulo, meu marido. Então, a gente teve companhia. A gente já tinha a língua, claro, não viemos falando sueco, mas como eu já falei em vários outros vídeos aqui no canal, os suecos falam inglês muito, muito bem. É praticamente a segunda língua deles, não é oficial, mas é praticamente a segunda língua deles. Então, se você chega falando hello numa loja, enfim, eles já trocam para o inglês automaticamente, é bem curioso, assim, é engraçado. Então, esse é um ponto que às vezes dificulta você aprender sueco, porque todo mundo fala inglês e fala muito bem. Então, se eles percebem que você não fala sueco, eles já trocam para o inglês e assim vai. Então, isso justifica um pouco porque que às vezes a gente se enrola para aprender o sueco, porque você se vira muito bem com o inglês. Então eu vim falando inglês, meu marido também, a gente teve uma rede de apoio muito legal, a gente se deu muito bem com os colegas de trabalho do meu marido, todos brasileiros, então a gente tinha essas pessoas familiares, né, que lembram o nosso país, que tem a mesma cultura e que tem um background semelhante ao nosso, então com esse apoio, mais a facilidade da língua, a coisa fluiu muito legal, assim. Mas não é o que acontece para muita gente. E, inclusive, eu estava conversando com uma moça outro dia que acompanha aqui o canal, eu acabei conhecendo ela pessoalmente numa festa em comum que eu estava, numa festa de aniversário. E a gente conversando, ela estava falando sobre as dificuldades dela em estar aqui na Suécia. Ela está aqui há 3 anos já e está nessa dificuldade de entender o que fazer, que passo dar profissionalmente e não só profissionalmente, mas até a questão social também. Ela ainda não achou muito bem o grupo dela aqui. E isso é uma coisa que eu escuto de muita, muita, muita gente. E muita gente vem numa situação muito parecida com a minha. Eu vim com meu marido, que já veio com um trabalho certo, e eu vim com a minha profissão tendo que começar tudo do zero, tudo de novo. E para algumas pessoas é mais complicado ainda, porque dependendo da sua profissão, você tem que validar o seu diploma aqui de uma forma diferente, você tem que se qualificar de novo, você tem que ter o sueco num nível bacana, tem que fazer uma série de provas e testes e qualificações, enfim. Então, se você é psicóloga ou da área farmacêutica, medicina e outras profissões nessa área, é muito mais complicado você validar o seu diploma, a sua formação para poder exercer a carreira aqui. Então, muitas pessoas chegam aqui e têm essa grande barreira profissional e aí tem que escolher ou passar por todo o processo de validação e qualificação para exercer a carreira aqui ou escolher outro caminho. E eu conheço pessoas que fizeram os dois. Eu conheço uma moça que é farmacêutica e ela está fazendo todo o processo, ela já está há uns 2 anos nessa, porque ela tem que aprender o sueco, chegar num nível específico de sueco, fazer as provas e exames de farmácia relacionados ao campo dela, enfim, ela tem que passar por uma série de coisas. E eu também conheci outras pessoas que chegaram aqui com uma profissão e decidiram exercer outra profissão e passaram por todo o caminho de qualificação e formação aqui na Suécia. Eu, enquanto artista,
dá para dizer que eu tive um ponto a meu favor, que é eu posso exercer a minha profissão sem barreira alguma, né? Inclusive eu canto em inglês também, para quem acompanha meu trabalho musical, vocês sabem. E mesmo quando eu canto em português, as pessoas gostam muito. Então, sendo artista, a gente não tem tantos empecilhos para recomeçar a nossa carreira aqui. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tinha muita vontade de morar fora, eu me adaptei muito bem à cultura sueca, eu acho que a cultura sueca se encaixa. Minha personalidade e a cultura sueca, assim, ó, fizeram um casamento, assim, maravilhoso, mas não é o que acontece com muita gente, né? Tem muita gente que é muito mais sociável, muito mais extrovertido, precisa de mais pessoas, e se você não encontra o seu grupo e também não sabe o que fazer para se preencher profissionalmente, e tem a questão da sobrevivência também, mas vamos falar aqui desse preenchimento, né? De, pô, o que eu quero fazer com a minha vida? E essa é uma pergunta que muita gente enfrenta quando chega aqui. Eu tive meus momentos também de dúvida e questões, mas eu passei por eles de uma maneira muito mais leve. Realmente não foi difícil para mim se adaptar aqui. Eu tentei estágio na Volvo, fiquei lá por 4 meses, através do Jobbspränet, que é um programa para imigrantes, o link está aqui na descrição. Eu também entrei no mestrado, fiz o processo e passei, entrei, fiz um semestre, não gostei, saí. Então também testei caminhos, testei coisas e falei, pô, não é isso, o que eu quero mesmo é exercer a minha carreira de artista aqui e é isso que eu vou fazer. Exige coragem, né, você recomeçar em outro país. E o que acontece com muita gente é se deparar com questões existenciais mesmo quando se muda para outro país, que é se olhar de frente assim no espelho e falar o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, eu quero continuar com essa profissão ou não? Fazia sentido eu exercer essa profissão? Aqui na Suécia exigem tantas outras coisas que será que eu quero passar por todo esse processo? Ou de repente a sua carreira nem te fazia feliz no Brasil, você chega aqui e pensa, é o momento de recomeçar, e aí você tem todas essas opções e você não sabe o que fazer. E às vezes entra até em questões mais profundas, né? Por exemplo, o que eu gosto? O que me faz bem? Até uns quem eu sou. Passei por essa do quem eu sou também. Tem uns textos no blog, assim, de como você vai se percebendo imigrante em outro país. Tem um período de ajuste, de adaptação. Tem também a saudade que pega pra muita gente, né? De estar longe da família e dos amigos. Pra mim, eu consigo lidar bem, não é uma coisa que me corrói por dentro e tal. É claro que eu sinto falta, mas para mim é completamente gerenciável. Eu me sinto muito bem aqui, como eu falei, foi um casamento assim da cultura com a minha personalidade, então eu me sinto muito feliz aqui. Mas o meu propósito com essa conversa é te lembrar que se você está passando por esse momento de solidão, de confusão, até de desencantamento, de repente você não se encaixou muito com o país, com a cidade em que você está, eu queria te lembrar que você não está sozinha, você não está sozinho, tem muitas pessoas passando por isso. E eu acho importante eu trazer isso aqui no canal, porque eu já estou fazendo vídeos aqui na Suécia há 2 anos. E vocês viram muitas coisas boas, né? Momentos felizes e tal, que são verdadeiros. Eu tenho uma história muito feliz aqui na Suécia, eu e meu marido, mas não é a realidade de muita gente. Então, né, é muito comum a gente ver vídeos na internet e se comparar ou se perguntar por que essa pessoa tá tão feliz aqui e eu não, né? Para muitas pessoas mudar de país é viver um sonho, para outras é um desafio absurdo e eu ouvi pessoas falando assim que sentem vontade de voltar para o Brasil todo dia. Então cada pessoa vai experienciar isso de uma maneira diferente, mas eu queria lembrar vocês e falar para vocês que não é tão fácil, às vezes não é o tipo de desafio que é tranquilo para você, né? Tem desafios que a gente passa que é gostoso, é aquele desafiador legal, e tem os desafios que quase derrubam a gente, né? Então eu queria lembrar que vocês não estão sozinhos e que eu espero que aqui no canal vocês possam encontrar um pouco de inspiração, de motivação, né? Ou que tenham um momento de entretenimento para relaxar a cabeça.
porque eu sei que os desafios não são fáceis, não são simples. Tem toda uma mudança de carreira, de estilo de vida, até na alimentação, porque às vezes a gente não encontra as coisas que costumava consumir no Brasil, não encontra aqui, ou encontra em formas diferentes. Tudo muda, gente. A moeda muda, o clima muda, as suas medidas de roupa mudam, o seu número que você usa no Brasil não é o número que você usa aqui. Então, tudo isso, né, é uma grande virada assim, de perspectiva. Mexe muito com a gente. Mas é isso. Eu acho que cada pessoa tem seu lugar no mundo. Eu acredito nisso, assim. E não tô dizendo que é um lugar fixo pro resto da vida, né? Quem sabe a gente não vai ficar aqui na Suécia pro resto da vida, não sei. Mas no momento é um lugar que me faz muito feliz. Eu não me sentia muito bem, muito confortável no Brasil. Eu sempre tive esse incômodo desde que eu era muito pequena. Então, pra mim, foi como achar o meu lugar no cantinho do mundo. Assim. Mas se essa não é a sua experiência, vai com calma, seja gentil com você. Lembre-se que existem muitas fases nesse processo de mudar de país, são muitas adaptações, desde o fuso horário, até a alimentação, até nosso cabelo, que às vezes começa a cair por causa da água, nossa unha que fica fraca. Quando eu cheguei aqui, os primeiros 6 meses, minhas unhas quebravam todas, assim, ficaram fracas e estranhas, e agora tá se adaptando. A gente também estranha o clima, os aquecedores dentro de casa que deixam o ar seco. Meu nariz sangrava muito quando eu cheguei, então, desde essas pequenas coisinhas até quem sou eu, o que vou fazer da vida, o que estou fazendo aqui, do que eu gosto, o que eu não gosto. Mas eu acho que essa é uma grande oportunidade para olhar para dentro, se questionar, e isso é assustador, isso dá medo, porque quando a gente não tem resposta, é como se a gente não tivesse um rumo, né? Mas é temporário. E se de repente aqui não for seu lugar e você quiser e puder ir para outro, ou puder voltar para o Brasil, quiser voltar para o Brasil ou para qualquer outro lugar do mundo, tá tudo bem, sabe? Não é falhar. Porque eu já ouvi também algumas pessoas falando isso, né? Poxa, e se não der certo e eu tiver que voltar para o meu país de origem? Não tem isso de dar certo ou não dar certo, é uma experiência. E é importante que a gente se sinta confortável no nosso lugarzinho no mundo, né? E se de repente o seu não é a Suécia ou não é, sei lá, qualquer outro lugar do mundo, se o seu lugar é o Brasil mesmo ou qualquer outro país, acho que tá tudo certo. A vida é essa grande jornada, né? Então, a gente vai ter muitos momentos de questionamento. Eu espero, né? Porque eu acho que isso também é movimento. Se questionar e avaliar a nossa vida é importante esses momentos de reflexão. Mas é isso, eu não sei se eu cheguei no ponto que eu gostaria, só quero lembrar que você não está só, que eu te desejo muito boa sorte e que quem sabe de repente aqui nos comentários, com as pessoas que acompanham aqui o canal, quem sabe vocês também conseguem se encontrar, fazer amizade, conhecer pessoas legais que podem te ajudar muito na jornada, né? E é isso. Muito obrigada por estarem aqui. A gente se vê muito em breve. Para quem não sabe, eu criei um canal também em inglês, o link tá aqui na descrição. E lá eu foco mais na minha carreira artística aqui na Suécia, como é ser uma artista em outro país, né? E eu espero trazer inspiração e alegria para vocês lá também. E se você quiser apoiar meu trabalho, eu também criei uma conta no Patreon, que é um lugar em que você apoia o meu trabalho financeiramente e recebe muitas coisas em troca. Vídeos exclusivos, prévias das minhas músicas que ainda não foram gravadas, meu processo criativo, enfim, compartilho muita coisa lá. Então, se você puder e quiser dar suporte ao meu trabalho dessa maneira, eu vou ficar muito feliz, eu agradeço muito. E a gente se vê muito em breve. É isso, um grande beijo, tchau!